Vamos então continuar o nosso estudo do movimento harmônico simples. E hoje vamos tratar da equação de movimento do MHS. Vamos tratar a dinâmica do sistema massa-mola e introduzir alguns conceitos para chegar na equação horária. Recapitulando a primeira aula, nós vimos que a segunda lei de Newton leva a uma equação diferencial de segunda ordem para o movimento do sistema massa-mola, certo? E em termos da energia, a gente estabeleceu essas relações. A energia é constante, e o seu valor constante, estabelecido pelas condições iniciais, está associado com as amplitudes do movimento, e da própria velocidade. E essas duas amplitudes, da velocidade e da posição, estão relacionadas por essa constante. O oscilador harmônico ele é muito importante na física, ele aparece em várias coisas. E existem várias maneiras de abordar a solução da equação diferencial. Todas elas levam ao mesmo resultado, obviamente. Mas aqui a gente vai continuar explorando a relação determinada pela energia, que determina uma relação entre a posição e a velocidade. Então é um jeito diferente, não diferente, um jeito alternativo de olhar esse problema. Tá certo? Só para simplificar a notação, essa raiz de K sobre M, que aparece nas equações do oscilador, a gente vai chamar com essa letra grega, é o ômega, a última letra do alfabeto grego, simplesmente para economizar a notação, por enquanto. Tá certo? Então, a equação diferencial de segunda ordem do oscilador tem essa cara. Então, aqui a gente substituiu raiz de K sobre M simplesmente por essa nova notação, ômega ao quadrado vezes x. Se a gente reescrever as equações da energia, introduzindo aquela constante, fica simplesmente assim. A gente pode escrever a energia, numa forma onde aparece a constante da mola aqui, fatorada, então aqui aparece o quadrado da posição, e aqui, obviamente, tem que aparecer alguma coisa com dimensão de posição também, de distância, que é a velocidade dividido por ômega. Isso daqui é o máximo da energia potencial nos pontos de retorno do movimento. Ou como uma energia cinética. Então, meio de mv2 e aqui aparece m ômega 2 x2. Esse m ômega 2 é exatamente igual ao k. E a relação entre as amplitudes da velocidade e da posição é simplesmente v é ômega vezes a. Certo? Então, tem essa forma simétrica da energia. Se a gente dividir qualquer uma dessas expressões por meio de K ou meio de m ômega ao quadrado, que são a mesma coisa, a gente obtém essa equação aqui. A soma dos quadrados da posição e da relação v sobre ômega é uma constante. Essa relação é uma relação simples, determinada simplesmente pela conservação da energia e pela forma da energia potencial e da energia cinética, no caso do sistema massa-mola. Ou, se a gente dividir por A, a gente obtém uma equação onde as grandezas são adimensionais. A razão entre a posição e a amplitude e a razão entre a velocidade e a velocidade máxima. Essas coisas somam um quadrado. Essa relação vale para qualquer instante de tempo. Isso daqui é uma relação muito familiar. Se você representar num eixo, x sobre a em função de v sobre a, isso daqui é a equação de uma circunferência. Então, a gente vai usar essa representação e eu chamo essa coisa, um plano, vou representar
um plano V em função de x. Essa coisa aqui eu vou chamar de plano de fase. Na verdade, o plano de fase, ou o espaço de fase, ele é definido não como velocidade vezes posição, mas momento linear vezes posição. Nesse caso, né, a relação entre velocidade e momento é simplesmente o momento é a massa vezes velocidade. Eu vou manter o nome plano de fase, embora não seja formalmente correto. Tá certo? Então, a energia determina essa relação simples, né, entre a velocidade e a posição. Tá certo? Então, em cada instante de tempo, né, o estado do movimento é representado por um ponto nessa circunferência. Por exemplo, nesse instante aqui, né, o bloco se encontra deslocado à direita da posição de equilíbrio, se movendo para a esquerda. Né? Ele se encontra, essa aqui é a posição e aqui é a velocidade negativa. À medida que o tempo passa, né, simplesmente esse ponto se move ao longo da circunferência. Né? Aqui a posição está deslocada agora para o lado esquerdo, né, da posição de equilíbrio, e a velocidade positiva. Né? Essa coisa aqui, né, esse círculo fechado, esse circuito fechado aqui, né, no diagrama V versus X, né, mostra que o movimento é periódico. Né? Ou seja, ao longo do movimento, né, as relações entre posição e velocidade se repetem. Então, a cada ciclo, né, o sistema se move exatamente da mesma maneira e, portanto, o sistema é periódico. Né? A periodicidade aqui não depende do fato de que isso aqui é uma circunferência. Né? Qualquer sistema que tenha energia constante, né, vai representado nesse plano, V por X, vai ser representado por um circuito fechado, não necessariamente um circuito simples, como uma circunferência, mas o movimento vai ser periódico, completamente. Tá certo? A simplicidade dessa história, né, é o fato de que isso é uma circunferência, né, nessa escala que a gente colocou aí, o raio é unitário. Né? Então, para dizer onde é que está o ponto, basta você especificar o ângulo. Né? A gente define esse ângulo aqui a partir do eixo positivo, da direção positiva do eixo x. Esse ângulo φ aqui a gente chama a fase do movimento. Tá? Se você usar a geometria, né, você pode escrever a posição e a velocidade em função desse ângulo. Né? Todo mundo sabe projetar as coisas. Né? Então, aqui, né, a posição é a projeção desse ponto no eixo horizontal, a velocidade é a projeção no eixo vertical e, portanto, x é A cosseno de φ e V é menos ômega A seno de φ. Certo? Portanto, se a gente determinar como que o φ, a fase, evolui no tempo, a gente sabe como que a posição e a velocidade evoluem no tempo. Vamos ver o que acontece. Né? Se você derivar a expressão de x em função da fase em relação ao tempo, você obtém essa equação simples. Né? Vocês sabem derivar o cosseno, né? A derivada do cosseno é menos o seno, deriva em relação a φ e depois a derivada de φ em relação ao t. Certo? Mas dx dt é a velocidade. Né? E a velocidade é menos ômega A seno de φ. Então, para que essas coisas sejam compatíveis, né, o dφ dt, né, tem que ser igual a ômega. Né? E ômega é uma constante, nesse caso aqui, raiz de k sobre m. Tá certo? Ou seja, a fase, né, o ângulo, né, que o ponto que representa o estado do movimento no plano de fase evolui no tempo a uma taxa constante. Tá certo? Portanto, esse ponto aqui, né, descreve um movimento circular uniforme. Então, vamos ver numa animação como que essa coisa evolui. A gente pode ver
a correlação entre a oscilação do bloco e o movimento do ponto representativo do estado do movimento no plano de fase. Então a gente vê a simplicidade do que é o movimento harmônico simples, né? A representação dele no plano de fase é o movimento circular uniforme do ponto representativo do estado do movimento, certo? Bom, então a fase cresce com uma taxa constante no tempo, né? Essa taxa constante de crescimento é chamada de frequência angular. Como a gente viu, ela é uma característica, é um parâmetro de cada oscilador, certo? No caso do sistema massa-mola, a gente já viu, ela é simplesmente raiz de K sobre M. Note que aqui tem K, né, que determina a força restauradora, né? Quanto maior K, né, maior a força por unidade de deslocamento do equilíbrio. Então, quanto mais forte a mola, mais rápido anda, maior é a frequência angular. Por outro lado, do lado de baixo aparece a massa, que é a inércia do sistema. Quanto mais pesado o bloco, mais devagar vai se dar o movimento. Tá certo? O período da oscilação, né, nessa visão, corresponde simplesmente a uma volta completa do ponto na circunferência, né? Uma volta completa na circunferência significa uma variação de 2π na fase, portanto, essa relação, esse é o período do movimento, né? O período é 2π sobre ômega, né? E, obviamente, o período se comporta de maneira inversa em relação à fase, né? Quanto maior a inércia, mais lento é o movimento. Quanto mais forte a mola, mais rápido é o movimento. A gente usa a frequência angular, né, porque ela aparece, mas ela está relacionada com a frequência do movimento, né, que é o inverso do período, né? A relação entre elas é simplesmente esse fator 2π, né? As duas coisas são frequências e, portanto, são medidas, a unidade natural para elas é o inverso do segundo, né? Só que para distinguir a frequência angular da frequência, por causa desse fator 2π, a gente não usa hertz para falar de frequência angular. Quando a gente fala de frequência angular, a gente usa radianos por segundo, tá certo? Para distinguir uma frequência da outra. Então, colocando as coisas no lugar agora, a gente descobriu como é que é a evolução da fase do movimento, né? Ele simplesmente evolui a uma taxa constante, né? Então, é ômega vezes t. E, obviamente, aparece na equação aqui uma constante arbitrária, né, que é a fase no instante que a gente chamou de t igual a zero. Então, essa é a expressão da fase do movimento harmônico simples. Colocando essa expressão de φ na fórmula de x em função de φ, a gente obtém essa expressão, né? A posição em função do tempo é simplesmente a amplitude vezes o cosseno dessa fase que evolui no tempo numa taxa constante. A velocidade tem essa expressão simples também, né? Como ela é a derivada no tempo, ela está a 90 graus, né, da oscilação, ela varia com o seno da mesma fase, certo? Então, aqui aparecem duas constantes, né, arbitrárias, né, esse φ0 aqui, que está relacionado simplesmente com a definição do instante que você definiu chamar de t igual a zero. E a amplitude do movimento, né? O oscilador, ele vai oscilar sempre com a mesma frequência, né? Só que ele pode oscilar com amplitudes diferentes, tá certo? Então, essas duas constantes arbitrárias, né, em casos específicos, elas são determinadas pelas condições iniciais. A amplitude pela energia do sistema e a constante de fase φ0 é simplesmente uma convenção sobre
o instante que você resolveu chamar de t igual a zero. Né? Derivando a expressão da velocidade, a gente obtém a expressão para a aceleração. Né? E, obviamente, a gente partiu da segunda lei de Newton, né? Onde a força é menos kx, ou seja, então a aceleração é menos kx. Então, vocês veem que a aceleração é simplesmente menos ômega 2 vezes a própria posição. Né? Se você somar essas duas coisas, você verifica, né, que a gente resolveu realmente a equação diferencial decorrente da segunda lei de Newton. Na teoria matemática das equações diferenciais, a gente aprende que uma equação diferencial linear de segunda ordem tem dois tipos de solução, certo? Na verdade, esses dois tipos de solução, aqui eles são representados por essas duas constantes arbitrárias que a gente está vendo aqui. E a gente já vai evoluir sobre esse assunto. Colocando as expressões para a posição e para a velocidade nas expressões da energia, né, a gente vê, né, que a energia potencial oscila com o quadrado do cosseno da fase, enquanto que a energia cinética oscila com o quadrado do seno, certo? Obviamente, da identidade, né, que a soma dos quadrados do seno e do cosseno são sempre 1, a gente vê que a energia é constante, como foi assumido desde o início da conversa. Agora, a gente pode escrever uma outra forma equivalente para as equações horárias, né? Simplesmente expandindo o cosseno da soma φ0 mais ωt, né? Vocês sabem fazer isso, né? Então vai aparecer esse aqui, né? Um termo cosseno de φ0 vezes cosseno de ωt, e aqui seno de φ0, seno de ωt. E aqui a gente vê explicitados, né, as duas soluções independentes da equação diferencial. As duas únicas funções que satisfazem aquela relação, né, que a derivada segunda é uma constante negativa vezes a própria função, são o seno e o cosseno. Essas são as duas soluções independentes da equação diferencial, certo? E a velocidade fica desse jeito. Quando a gente escreve isso daqui, fica fácil de identificar. Por exemplo, em t igual a 0, né, o valor inicial do deslocamento do equilíbrio é a cosseno de φ0. E o valor inicial da velocidade é menos ω seno de φ0. Colocando esses parâmetros, a gente pode escrever as equações horárias nessa forma, né, onde aparecem explicitamente aqui as condições iniciais. Então, você determinou que no instante t igual a 0, o oscilador está na posição x0 em relação ao ponto de equilíbrio, se movendo com velocidade v0. Essa é a expressão da equação horária desse oscilador. E, obviamente, derivando isso aqui em relação ao tempo, você simplesmente obtém a equação para velocidade. Então, vamos ver essas coisas todas funcionando de novo, né? A gente vai ver, né? Aqui nós colocamos o oscilador na vertical. Eu vou representar só a velocidade e a força resultante sobre o bloco, que é a composição da força da mola mais a força peso, né? A gente vai ver a evolução simples da fase aqui no plano de fase, a conversão de energia cinética em energia potencial, assim por diante, né? Essa aqui, a equação horária da posição e da velocidade, e a gente vê, né, que aqui as oscilações da energia, a energia cinética e a energia potencial. O vídeo mostra as coisas acontecendo, né? O oscilador oscilando, simplesmente o sistema massa-mola indo para frente e para trás, né? E aqui os gráficos mostram todos os aspectos que a gente discutiu do sistema, a descrição matemática do
movimento. As oscilações senoidais da posição e da velocidade, a fase, fazendo um movimento circular uniforme, certo? E as oscilações da energia, que tem o dobro da frequência das oscilações da posição e da velocidade, porque vão com o quadrado delas. A gente viu retratada na animação, né, a simplicidade do oscilador, do movimento harmônico simples. Né? Essa simplicidade se traduz, basicamente, nessa evolução temporal simples aqui na representação do movimento no plano de fase. Né? Todo o resto é simplesmente decorrência disso. Né? As funções seno e cosseno, né, são naturalmente associadas à circunferência, e daí a simplicidade do movimento harmônico simples. Bom, então, para finalizar, né, quando você for resolver os problemas, tenha em mente, né, que, como toda oscilação livre, o movimento harmônico simples se desenvolve em torno de uma posição de equilíbrio. Num problema específico, é importante você saber qual é essa posição de equilíbrio. Né? Dado um oscilador, né, o período e, consequentemente, as frequências, eles são características do oscilador. Eles não dependem das condições iniciais ou de qualquer outra variável, se o movimento é um movimento harmônico. Tá certo? E, obviamente, as condições iniciais do problema, algum conhecimento, alguma informação sobre como que o sistema se encontra, né, permitem determinar a energia e as amplitudes, que são as únicas coisas que a gente precisa para descrever o movimento do oscilador harmônico. Tá certo? Então, lembre-se, né, o período do movimento harmônico simples só depende de parâmetros fixos do oscilador. Eles são uma característica do oscilador, ele é independente da amplitude. Certo? Essa característica, né, basicamente, a gente vem do fato da simetria entre a energia cinética e a energia potencial que acontece nesse caso. As duas são funções quadráticas. A energia cinética é sempre uma função quadrática da velocidade, e, nesse caso, a energia potencial também é uma função quadrática da posição. Né? Essa simetria, que vem do fato de que a força restauradora, né, da lei de Hooke, é proporcional ao deslocamento do equilíbrio, certo? Resulta nesse fato. Né? O período é independente da extensão do movimento. Tá certo? Bom, a gente vai ver, né, que nas vizinhanças de um ponto de equilíbrio, qualquer energia potencial pode ser aproximado por uma parábola análoga à do sistema massa-mola. Então, para pequenas amplitudes, toda oscilação pode ser aproximada por uma aproximação harmônica. Na próxima aula, a gente vai formalizar essa afirmação e estudar aplicações dela.